Pedro, segundo dia, segundo vídeo, e a malta depois vai-te cobrar. Depois a malta vai dizer que tu estás com a corda toda no início e depois quebras. Cuidado com isso. Quem te avisa, teu amigo é. Mas é isso mesmo, temos segundo vídeo no canal. Hoje vamos saber e fazer as contas a quanto é que custa ir a Houston, Texas, para acompanhar o jogo de Portugal contra a República Democrática do Congo, primeira partida da seleção portuguesa no Mundial, no dia 17 de junho. Estamos a cerca de 8 dias desse encontro, por isso, de alguma maneira, pode estar inflacionado, mas de qualquer das maneiras vamos fazer aqui o exercício para perceber quanto é que realmente custaria ir ver o jogo até Houston. Vale também dizer que as regras são estas e o clickbait eventualmente funciona. Quem não viu o vídeo eventualmente ficará a pensar que eu vou efetivamente a Houston, mas não vou ficar em Portugal a ver o jogo por cá na Sport TV. De qualquer das maneiras, fica aqui o exercício feito, como se fosse John Mayer que disse naquela música: "Plan a trip to Japan alone, doesn't matter if I even go. Who said I can get stoned?" Não estou stoned, estou bem lúcido para fazer este exercício. Vamos a isso. Ora, Houston é efetivamente a cidade que vai receber esta primeira partida, a cidade do estado do Texas, portanto vamos até ao Texas, Portugal vai conhecer Texas, que bom, não é? Aquela terra, aquele estado que nos leva para uma imagem bem simbólica daquilo que pode eventualmente representar a cultura norte-americana, e eu creio que ainda se apanhe por lá algumas referências a essa cidade de Texas, aquela cultura norte-americana que estamos habitualmente conhecidos, se bem que é uma cidade extremamente desenvolvida, é a quarta cidade mais populosa de todo o país. Estive a pesquisar um bocadinho antes o que é que podia fazer em Houston, ou seja, eu iria programar uma viagem de cerca de 3 dias, e o que é que eu iria fazer para além de ver o jogo no dia 17? Ora, muito provavelmente iria ao Space Center Houston. Houston não tem um problema, mas tem sim um museu, o Museu da NASA, o Space Center Houston. Iria também com toda a certeza ao Houston Zoo, que dizem que é inacreditável, cheio de animais bacanos, e também iria ao Houston Museum District. No dia do jogo, um bocadinho antes, ia à FIFA Fun Zone, que é no centro, na downtown de Houston, para acompanhar a festividade, beber a minha cervejinha, aquecer até entrar no estádio, como deve ser, momento protagonizado pela FIFA no centro de Houston. Ora, o centro de Houston fica a cerca de 11 km do estádio, e agora sim, falando sobre o estádio, o NRG Stadium, que descobri nas minhas pesquisas que durante o Mundial a FIFA deu a indicação de que os estádios não deveriam ter propaganda, ou seja, o nome do estádio não deveria ser a marca, mas sim reeditá-la e colocá-la como Houston Stadium, como é o caso. Ou seja, passaremos a falar como New York, New Jersey Stadium ou Houston Stadium, e não como é habitualmente chamado, NRG Stadium, por motivos publicitários. Lá, nesse estádio, habitualmente jogam a equipa dos Houston Astros, creio que seja isso, a equipa de beisebol, e também os Houston Texans da NFL. São essas as duas equipas que habitualmente atuam naquele estádio. Estádio com capacidade para cerca de 72 mil pessoas, estádio climatizado, fechado, portanto, à partida, apesar do calor que se vai sentir, provavelmente se vai sentir, diria que está controlado nesse aspecto. É um estádio que pode ser coberto, ou seja, tem essa capacidade de se ir fechando e adaptando consoante o tempo, se bem que para a zona de Texas, para esta altura do ano, um pouco imprevisível, com possibilidade de chuva intensa também, para além do imenso calor. Ou seja, se pensarem em comprar roupa eventualmente para lá, dentro do estádio é uma, fora provavelmente seria outra, porque teriam que se abrigar da chuva. Este estádio também foi o estádio que recebeu um momento emblemático do Super Bowl, em que Justin Timberlake mostrou
um pouco a mais do que deveria da Janet Jackson. Foi programado ou não? Não sei. Deixem nos comentários. Ora, sobre a questão dos preços desta viagem para Houston, eu fiz o exercício para 3 dias e fiz o exercício também, e vou confessar aqui, fazer esse disclaimer, porque provavelmente desse lado vão estar a dizer: ok, mas tu pesquisaste no dia 9 de junho e o jogo é dia 17, claro que os preços estão inflacionados. A verdade é que eu fiz esta pesquisa há cerca de um mês, a nível de preços apenas. O episódio está a ser gravado agora, mas eu já fiz essa pesquisa há algum tempo atrás e foi isso que me suscitou, inclusivamente, um motivo para falar sobre esta particularidade dos preços, não é? Fazendo aqui um pequeno preâmbulo também. Já que fiz o disclaimer de que os preços são relativamente similares, eu vou tentar ajustá-los e vou fazer, se calhar, até um comparativo daquilo que eu vi antes e aquilo que eu vi ainda hoje quando fiz a pesquisa. Fazer também um pequeno preâmbulo sobre, efetivamente, aquilo que se vai analisando do Mundial nos Estados Unidos da América. É, efetivamente, o Mundial mais caro de toda a história. E caro para o consumidor, para o adepto. Os bilhetes são caros, a estadia é cara, a viagem é cara, mas principalmente o que marca são os bilhetes caros. Já se explicou numa série de veículos de informação o porquê é que isto está a acontecer, mas explicando assim de forma resumida, acontece que a FIFA lançou em várias fases o lançamento de bilhetes disponíveis para o público e o que aconteceu é que os bilhetes simplesmente evaporaram no instante. A FIFA também neste Mundial adquiriu e partilha um sistema de revenda que funciona através de um preço dinâmico, ou seja, quanto mais a procura, o preço também irá naturalmente ser aumentado. Ou seja, isto significa que eventualmente um jogo entre Haiti e Cabo Verde não será tão procurado, portanto os preços são mais baixos, enquanto que um Portugal-Espanha muito provavelmente irá motivar a que o preço seja superior. Ou seja, um pouco como funciona a Uber, não é? Com os preços dinâmicos, flutuantes e não fixos, de acordo com uma tabela. Isto aqui motivou que os preços por si só já fossem caros de acordo com o jogo, de acordo com a seleção também. Para ver Cristiano Ronaldo, isso iria naturalmente acontecer, um dos grandes chamarizes desta seleção e deste Mundial. E o que acontece depois do lançamento inicial da FIFA é que os preços evaporam e com este sistema de revenda oficial da FIFA faz com que quem comprou inicialmente não queira necessariamente ver o jogo. O que eles querem é fazer negócio, eventualmente. E por isso é que hoje, no dia 9 de junho, ainda há bilhetes à venda. No site da FIFA, na parte da revenda, ainda existem bilhetes em várias partes do estádio para serem revendidos. O que me gera aqui alguma dúvida. Os estádios estarão ou não cheios? Quem os comprou inicialmente vai vender, aliás, vai baixar os preços até se aproximar cada vez mais do jogo, ou vai mantê-los naquele standard e não se importa de perder 200, 300 dólares, tendo em conta que não vende pelo dobro. Vai ser a minha dúvida. Quem os comprou só os colocou lá para ver se bate alguma coisa, ou vai acabar por ir ao jogo, ou não vai ao jogo e não se importa ter perdido ali umas centenas de dólares, que o preço em si o inicial já não era baixo, mas de qualquer das maneiras, se calhar para algumas pessoas não existia de todo o interesse em participar neste evento. Estou muito curioso para perceber se nos jogos do Mundial haverão assim tantas bancadas vazias ou se este sistema não será simplesmente um bluff e efetivamente, apesar daqueles bilhetes todos estarem para venda, as pessoas vão ao estádio na mesma. Até porque no sistema de revenda eu não consegui perceber isso, se existiam muitos bilhetes à venda, naquelas zonas em que ainda haviam bilhetes disponíveis, ou se era 1, 2, 3, 4. Por isso também acaba por deixar essa possibilidade de ser apenas fumaça e uma mão cheia de nada, esta minha teoria de que provavelmente os estádios estarão ou poderão estar vazios. De qualquer das maneiras, todas estas circunstâncias, todo este formato da FIFA, que a FIFA construiu para vender os bilhetes, pode efetivamente afastar em primeiro lugar determinados adeptos fervorosos, classe média, que
queiram marcar presença no evento e poderão também fazer com que os estádios fiquem um pouco mais vazios durante os vários jogos. Aguardemos para perceber, estou muito curioso. De qualquer das maneiras, uma coisa é certa, este é o Mundial mais caro de sempre para um adepto. Se há 4 anos no Mundial do Qatar já se falava dos preços altíssimos, principalmente na final, o que dizer atualmente? Nós entramos no site da FIFA e vemos convites para a compra de um camarote, de uma área mais VIP, com bebidas, com comida, para cerca de 16 pessoas, se não estou em erro, e são valores exorbitantes, mesmo exorbitantes. E eu não sei até que ponto é que esses espaços também não terão preços flutuantes e dinâmicos. Os preços dos bilhetes que estão neste momento, e começando já a fazer o exercício, empurra se eu quiser ir agora a Houston, se eu efetivamente comprar este bilhete, eu teria bilhetes em torno de o mínimo. São $677. Ou seja, o mínimo que eu teria que gastar é um valor em torno de 700 e eu vou arredondar, está bem? Vamos considerar que esses 23 que sobram é para comer um cachorro e beber uma cerveja sem álcool. Aliás, acho que com álcool, bem, não sei, dentro do estádio, não sei efetivamente, mas acho que vai haver álcool, não é? Só no Qatar é que isso não foi possível. Só em determinadas áreas. Portanto, vamos empurrar para $700 para o mínimo, não é? Para o topo lá do estádio de Houston. O mais caro, se eu quisesse comprar o bilhete mais caro, neste momento seriam $14 mil. É uma zona até curiosa, porque não é central, é uma central relativamente baixa no primeiro anel, um pouco deslocada, mais próxima de uma determinada baliza, custa neste momento $14 mil. Ou seja, este é o espectro entre o bilhete mais barato e o mais caro. Claro que eu, classe média trabalhadora, iria para os $700 para o bilhete mais barato para acompanhar este jogo entre Portugal e República Democrática do Congo. Ora, se já tenho o bilhete, agora vou comprar a viagem. A viagem neste momento está em 1000€, ok? Se bem que vocês vão dizer, ok, são 1000€, porque estás a comprar no dia 9 e queres ir no dia 16. Eu fiz o exercício para 3 dias, 16, 17 e 18 de volta. Ou seja, neste momento está em 1000€, mas na pesquisa que eu fiz há cerca de um mês, os voos rondavam entre 650 e 750. Por isso eu vou manter fiel a um preço que seria lógico eu comprá-lo, portanto vamos para 750€. Para além disso, tendo então o valor do bilhete, tendo o valor da dormida, aliás da viagem, vamos para o valor da dormida. Eu tenho que dormir em algum lugar e certamente que Houston terá sítios bacanos para me receber. Houston, neste momento, por noite, está em torno de €300 por noite na downtown. Ou seja, de acordo com aquilo que eu disse, estaria no downtown para acompanhar todas as atrações da cidade, claro, não é? À partida nós vamos querer ir para a zona do Rebuliço e depois para ir para o estádio, até porque, segundo alguns guias que eu estive a ver, a zona mais segura e a melhor zona para se ficar era efetivamente no centro de Houston, não necessariamente centro-centro, não é? Mas relativamente naquela zona metropolitana, e rondaria em torno de €300 por noite. Ou seja, eu ficando 2 noites, 3 dias, eu gastaria €600 pela minha estadia, pela minha dormida, só pela dormida. Para além disso, um dos pontos que tem gerado alguma confusão e alguma controvérsia também é relativamente à ida para o estádio. Eu disse há pouco que o centro fica a 11 km do estádio, ou seja, a pé não daria para o fazer, de bicicleta muito menos. Aliás, as autoridades norte-americanas deixam a indicação e a sugestão para utilizar transportes públicos ou ir de carro, seja de Uber ou TVDE, ou o que seja, ou ir de carro. A FIFA disponibilizou espaços para guardar o carro e eu vou fazer este exercício só para tornar mais engraçado. Imaginem que eu levo o meu próprio carro, eu alugo lá um carro, já nem vou falar nesse preço, mas eu vou de carro. E indo de carro, eu para deixar o carro no espaço da FIFA durante o tempo do jogo, eu gastaria €125. Esse é o valor tabelado pela FIFA para deixar o carro guardadinho nos parques da FIFA. €125 por 3 horas, diria, 4 horas, talvez. Também me chamou a atenção de que há um espaço
large, um bocadinho maior, onde a FIFA vende o spot por $500 para deixarmos um carro com um pouco mais de espaço. Não sei que tipo de particularidades é que aquele parque de estacionamento terá para valer o triplo, não é? O triplo do valor de um espaço normal. Sobre Houston, vale também dizer que foi das poucas cidades, se não a única cidade, que não aumentou o preço dos transportes metropolitanos, do metro, para o estádio. Coisa que aconteceu em Boston, coisa que aconteceu em Nova York, em que o preço da viagem do centro para o estádio aumentou brutalmente. Em Boston, sim, para dar esse exemplo, normalmente custam em torno de 7 euros a viagem do centro até ao estádio e durante o Mundial eles aumentaram para $80. Dá para perceber que não só as entidades públicas, como é o caso do metro, provavelmente serão geridas por algum elemento privado, por alguma empresa privada, mas também acredito que o próprio mercado de restauração, por exemplo, vai tentar puxar os preços um pouco para cima, creio que faça parte. Agora, o que chamou a atenção foi efetivamente este aumento tão abrupto de preços, o que seria escandaloso, por exemplo, se acontecesse em Portugal, ou seja, de repente uma viagem no metro que custa 1 euro passasse a custar 10, 20 euros. Seria algo estranho e escandaloso, e este preço é válido para adeptos. Creio que para quem tem o passe isso não aconteça. E isso não acontece em Houston, o que é um bom sinal, pelo menos. Não acontece em Houston. Foi decidido pela prefeitura, não é? Pelo Senado do Estado, o que quer que seja, que lá vigore, que o preço se manteria em torno de $1 e qualquer coisa, o que merece parabéns. Também há que dar a mão à palmatória e elogiar quando as coisas acontecem bem, como é o caso. Ou seja, tudo isto para vos dizer, já não estou a contar com comida, já não estou a contar com outras particularidades, com as visitas aos museus, mas com isto eu quero dizer que gastaria cerca de 2.000 euros, ou seja, 750 pela viagem, 700 pelo bilhete e 500 euros pela estadia e pela dormida. Coloco aqui e adiciono a questão do parque do carro no estádio do Houston Stadium, aquele fornecido pela FIFA, só para apimentar a coisa e para percebermos que tudo se paga no Mundial 2026, principalmente nos Estados Unidos da América, algo que afasta efetivamente só para ir até ao estádio, são cerca de 2.000 euros, afasta muita gente que possa eventualmente pensar e cogitar a possibilidade de marcar presença neste Mundial. Concluindo, dá para perceber que sim, é um Mundial caro. Ir ver a Portugal, República Democrática Congo, ficaria bem caro neste bolso, que não é assim tão fundo quanto Infantino pensa. Ora, terminando este episódio, só para também fazer aqui um heads up sobre aquilo que se vai passando, o árbitro somaliano já falou sobre a decisão da FIFA. Ontem no episódio falei que os Estados Unidos da América não deixaram entrar o melhor árbitro africano, o árbitro somali, colocou-o de fora, disse que ele não, apesar de ter o visto diplomático, ele não poderia entrar nos Estados Unidos da América e por isso ficou de fora. Esperava-se uma resposta da FIFA, tentando mexer os cordelinhos para poder fazer com que um trabalhador que eles próprios convidaram fizessem entrá-lo de novo, fazê-lo entrar nos Estados Unidos da América. Tal não aconteceu. A resposta da FIFA foi que não consegue controlar e não vai fazer nada para inverter a decisão dos Estados Unidos da América e não interfere nas decisões dos países sede. O que é absolutamente escandaloso, na minha opinião, tendo em conta que a FIFA fez uma série de exigências noutros países constantemente, ou fazem isto ou não vai ter Copa, com um funcionário que eles próprios convidaram, não conseguiram garantir a sua presença no Mundial, que começa já manchado também por esta situação. Portanto, o árbitro somali pronunciou-se, agradeceu os esforços da FIFA, agradeceu à Federação Africana de Futebol, eventualmente não querendo também falar muito sobre o assunto, publicamente pelo menos, mas
é uma péssima decisão. É uma decisão, na minha opinião, que acaba por tornar evidente de que é mais um ato que os Estados Unidos da América usam para humilhar a FIFA. Aconteceu com aquela atribuição do Prémio da Paz a Donald Trump, em que colocou Infantino de joelhos perante Trump a atribuir-lhe um prémio criado pelos dois, e agora, nestas pequenas ações, vai demonstrando, ou tentando demonstrar, que é ele quem manda na prova, que é ele quem manda na FIFA e que ninguém vai interferir com as decisões do próprio país. De alguma forma concordo que, de facto, a FIFA não é superior a nenhum Estado, mas neste ato em particular parece-me descabido, até porque a razão efetiva para não aceitar o árbitro parece-me apenas diplomática ou parece-me burocrática e não necessariamente haver razão clara para o árbitro não poder entrar. Por isso fica manchado neste episódio. Ainda não começou o Mundial e já temos aqui umas quantas histórias para recordar, para relembrar. Por isso esperemos que não volte a acontecer. Mas estaremos aqui para acompanhar. É a caderneta no Mundial, a contar alguns episódios. Hoje ficámos com este exercício, ficámos com a conta fechada. Quanto é que se paga para ir ver Portugal, República Democrática do Congo? De qualquer das maneiras, estou ansioso pelo jogo em si. Não poderei ir ver ao estádio como podem perceber, mas estarei aqui atento e para fazer toda a análise. Amanhã, quarta-feira, teremos o jogo entre Portugal e Nigéria. No final, estarei aqui sentado a gravar para vocês a análise desse encontro. Por isso, obrigado por acompanharem e já sabem, deem o like, subscrevam, ativem o sininho. Eu dou as indicações aí na legenda, eu sei que vocês não leem, mas já sabem o que fazer, está bem? Deem essa forcinha que é para isto crescer, que é para a malta chegar aqui e para acompanhar. Recebi uma notificação, tenho que ir andando. Tchau, tchau, obrigado.